Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Um estudo sobre a revelação da volta de Jesus. Mais uma revelação da volta de Jesus. E será a última dessa série de estudos. Porque, na verdade, todos os estudos que eu dou aqui são revelações. Poucos são os que são interpretação. A maioria, principalmente esses últimos estudos que eu dou, são revelações da palavra do Senhor. Mas estes estudos que são da morte, da ressurreição de Jesus, dentro deles revela os últimos dias da igreja e também de Judá nesta terra. Então, o julgamento de Jesus pelos religiosos representa a tribulação que a igreja já passou, está passando e irá passar durante estes 3 últimos anos e meio na terra, nesta terra, né? Jesus sendo julgado pelos políticos, tanto Herodes como Pilatos, representa os 3 últimos anos e meio do governo do anticristo na terra, quando ele exigirá de todos os judeus e de todo o mundo a adoração, e o remanescente de Judá não vai querer se curvar, não vai querer fazer o que o anticristo manda, pois ele reconhecerá que o verdadeiro Messias é Jesus, aquele que os antepassados deles crucificaram e o odiaram durante todos esses anos, quase 2000 anos que os judeus odeiam Jesus, né? Então, vamos continuar aqui em Mateus 27, do 27 ao 31, que diz assim, que o título é Zombaria dos Soldados. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Então, vamos orar para começar. Seja bem-vindo, Kleber, que o Senhor lhe abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor está nos dando, que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que possamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu e por esta noite. No nome de Jesus. Amém. Então, Mateus 27, do 27 ao 31, Mateus nos revela o sofrimento de Jesus aumentando cada vez mais, tanto o sofrimento como a zombaria e o escárnio. Se olharmos para o Brasil e os Estados Unidos nos nossos dias, veremos o mesmo cenário, né? Porque tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a zombaria, a palavra de Jesus, a igreja aumenta cada dia mais. Então, o que aconteceu aqui em Mateus 27, do 27 ao 31, é o mesmo que está acontecendo hoje com a igreja. Então, podemos ver nitidamente, né, o aumento desta zombaria nos nossos dias a Jesus, também aos verdadeiros cristãos. Imagine somente para estes judeus que no governo do anticristo se recusarão a adorar o anticristo e a sua imagem, como não será, né? Se nos nossos dias a igreja está como está, imagine os judeus no tempo da grande tribulação, no tempo em que o anticristo vai exigir que todo mundo adore a ele, adore a sua imagem,
e os judeus vão recusar, né, o remanescente. Aqui os versos do 32 de Mateus diz assim: E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Então, este homem, né, sirineu, ele era gentil, ajuda a Jesus carregar a cruz. Então, aqui Mateus nos mostra que um gentil ajuda Jesus carregar a cruz. O que significa isto? Este sirineu representa a igreja, que é gentil também, não é? Os gentios unidos com os samaritanos, as 11 tribos de Israel. Então, se representa a igreja, auxiliando, ajudando Jesus a levar a mensagem de salvação por todo mundo e sofrendo o peso da cruz de Jesus. Então a igreja está sofrendo o peso da cruz de Jesus. Jesus carregou um peso muito grande. A cruz dele era por a nossa libertação, pela nossa salvação. Então o peso que Jesus carregou foi o nosso pecado. E nós estamos carregando o peso da cruz de Jesus porque por causa de Jesus, nós estamos sendo desprezados, estamos sendo criticados, muitos estão morrendo, muitos estão sendo queimados, muitos estão sendo presos. Então, este é o peso da cruz de Jesus, por levar também esta mensagem de salvação aos perdidos. Então, Jesus veio do céu, trouxe a mensagem de salvação, e ele foi condenado à morte e morreu pregado numa cruz, mas para salvar a humanidade. Todos aqueles que são salvos, que recebem Jesus como salvador de suas vidas, então essas pessoas também vão carregando a cruz de Jesus, ou melhor, vão levando essa mensagem de salvação para todo mundo, e devido a esta mensagem ir para todo mundo, o mundo está se revoltando contra os mensageiros, contra aqueles que estão levando essa mensagem e estão indo para cima, estão prendendo, estão matando, como fizeram com Jesus. Aqui em Lucas, capítulo 23, Lucas 23, os versos do 27 ao 31, nos diz o seguinte: 27 ao 31. E seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-os. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos. Então vamos comentar um pouquinho em Lucas 23, do 27 ao 31, que significa essas mulheres, né, chorando, batendo nos peitos, né, se lamentando, porque Jesus estava levando uma cruz pelas ruas de Jerusalém. Então Jesus, ele diz para elas, então Jesus dá uma profecia para os últimos dias, para as mulheres que choravam por ele, as mulheres de Jerusalém. Então essa profecia que Jesus dá é dizendo para elas, Jesus diz aqui no versículo 28,
Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, agora preste atenção, o versículo 30 de Lucas. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Então, essa profecia que Jesus falou aqui está no Apocalipse 6,16. Então, Jesus estava dizendo que isso iria acontecer com os filhos daquelas mulheres, com a descendência daquelas mulheres. Apocalipse 6,16 diz assim, Jesus diz assim no Apocalipse: E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então Jesus está dizendo para aquelas mulheres chorar, não por ele, mas pela descendência delas, que iriam passar por isto. Porque se os judeus estavam fazendo aquilo com ele, que é o madeiro verde, quanto mais com a nação, que é o madeiro seco. Quer dizer, eles se desprenderam de Jesus, eles foram cortados da videira. Então eles estão secos, eles estão sem água, eles estão sem o Espírito Santo. E aqueles que nos últimos 3 anos e meio quiserem servir a Cristo serão perseguidos. Os homens da iniquidade vão para cima de Israel para destruir. E aqueles que quiserem seguir Jesus nesse tempo serão mortos muitos. Então é isso que Jesus está dizendo, esta profecia para os últimos dos últimos dias dos judeus, da humanidade nesta terra. Então, em Lucas 23, 33, Jesus diz o seguinte: e quando chegaram, Lucas está dizendo aqui, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então, aqui nos mostra que Jesus foi crucificado entre 2 criminosos, né? Então, esses 2 criminosos, eles zombavam de Jesus. Então, o que isso significa? Jesus ser crucificado entre 2 criminosos. Então, nos diz que 2 criminosos foram crucificados com Cristo. Um do lado direito de Jesus e o outro do lado esquerdo. Estes 2 malfeitores representam os 2 tipos de pessoas que existem neste mundo de trevas. O malfeitor do lado direito de Jesus representa todos os pecadores que em algum momento da sua vida ouve a palavra de Jesus, ouviu ou ouvem, não é a palavra de Jesus, se deixam convencer pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus, se arrependem dos seus pecados e pedem a Jesus perdão. Também pedem Jesus para irem com ele, morar no seu reino. Aqui em Lucas 23, 39 ao 43, diz assim, Lucas 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro
repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o do lado direito representa todas as pessoas em todo o mundo que em algum momento da sua vida deixou de zombar de Jesus, deixou de rejeitar Jesus, foi convencido pelo Espírito Santo através da palavra de Cristo, depois de ouvir a palavra de Jesus, e convidou Jesus para entrar na sua vida. Mas, e Jesus, para estas pessoas, Jesus vai dizer o que está escrito lá em João 14, do 1 ao 3. Jesus diz: Eu vou preparar lugar para vocês lá no céu, na casa do meu Pai. Quando tiverem tudo preparado, eu vou voltar para levar vocês. É isso que essas pessoas que já recebeu Jesus como Salvador, que juntos todos nós formam a igreja de Jesus. Jesus vai dizer em breve, quando ele vier buscar a sua igreja. Então, o criminoso do lado esquerdo de Jesus representa a descendência da serpente, representa a descendência de Caim, representa a descendência do diabo, que não se arrepende dos seus pecados, rejeita a luz que é Jesus, odeia a palavra viva que deu todo o seu sangue por toda a humanidade, que quer esta salvação. Então Jesus, ele morreu por todos. Mas como nem todos querem, porque tem a descendência de Caim, são aquelas pessoas que nunca vão se arrepender, porque eles não querem a luz, eles odeiam Jesus. Então estas pessoas não serão salvas, mas aquelas que se arrependerem e quiserem convidarem Jesus para entrar na sua vida, arrependido dos seus pecados e abandonando, então essas pessoas vão receber de Jesus: Seja bem-vindos do meu Pai para a vida eterna, para o reino eterno. Então, estas passagens estão em Gênesis 3,15 e João 8,44. Isso aí é a descendência da serpente, Aqui em Lucas 23:34 diz assim. Lucas 23:34. 23:34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, podemos contemplar nessa passagem, Jesus intercedendo por todos aqueles que lhe estavam fazendo mal. Então, Jesus, ele nos dá um exemplo, mesmo pregado em uma cruz, depois de ser maltratado, ser cuspido, ser cortado com aquele chicote, ser esbofeteado, ser pisado, ser maltratado de todos os jeitos, está pregado em uma cruz, está quase morrendo, mas Jesus ainda está intercedendo por aqueles que embaixo estão zombando dele. Mas não somente por eles, mas por toda a humanidade. Então Jesus, ele estava ali naquela condição de Salvador. E este é o exemplo que nós, como filhos de Deus, aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador, aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de si e têm o fruto chamado amor e domínio próprio, deve fazer, amar o seu próximo, mesmo que esse próximo não lhe ame. Aqui nos versículos, no versículo 35 diz assim: E o povo estava olhando, juntamente com eles também os
príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Então a gente vê que o povo, né? Podemos contemplar o povo observando tudo o que estava acontecendo. Estava contemplando, né? Também podemos ver as autoridades zombando de Jesus. Ali tinha religiosos, ali tinha políticos, ali tinha os soldados, ali tinha o povo mesmo, que não gostava de Jesus, todos zombando. Então, no versículo 36, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Então, os soldados também escarneciam, né? E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicos: este é o rei dos judeus. Então, versículo 38 nos diz que sobre a cabeça de Jesus estava um título, né? Uma placa, dizendo que Jesus era o rei dos judeus. Os sacerdotes, né, os religiosos, questionaram Pilatos por ter colocado aquela placa, né? Não era para ter colocado que Jesus era o rei dos judeus, mas Pôncio Pilatos colocou. O que isso significa? Esse nome acima da cabeça de Jesus, dizendo que Jesus era o rei dos judeus. Então, significa que realmente Jesus era o verdadeiro rei dos judeus, o Messias prometido por Deus aos judeus. Então, esta era a prova que os judeus negaram que Jesus era o verdadeiro Messias, enviado por Deus, mas Jesus foi reconhecido pelos gentios. Então, Pôncio Pilatos, ele era gentio, ele não era judeu, ele não era descendente de Abraão. E ele, colocando aquela placa sobre a cabeça de Jesus, ali pregado na cruz, ele estava reconhecendo que Jesus realmente era o rei dos judeus, embora os judeus não o reconhecessem. Mas os gentios reconheceram Jesus como sendo o rei dos judeus, sendo o Messias prometido por Deus. Então, os judeus rejeitaram Jesus como o seu Messias, mas os gentios o reconheceram como sendo o verdadeiro Messias enviado de Deus. Então, devido os judeus rejeitarem o seu Messias e os gentios crerem no Messias dos judeus, como sendo o verdadeiro Messias dos judeus, então o Pai Eterno deu para os gentios a oportunidade para serem salvos também, porque Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, os judeus não aceitaram, os judeus rejeitaram. João 1, 11 e 12. O 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, antes era só para os judeus, mas os judeus não quiseram, então Deus botou isso aí, deu a oportunidade para todos que quiserem, né? E nós, hoje, temos esta oportunidade, aproveitamos, né? E muitos ainda irão aproveitar, embora muitos não vão querer, né? Como os judeus ainda não querem. Em João 1, 10, João diz que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não recebeu. E no versículo 11 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então os judeus não quiseram, mas os gentios quiseram. Os judeus não reconheceram Jesus como seu Messias, mas os gentios reconheceram. E por isso nós tivemos esta oportunidade desta salvação maravilhosa, né? Os judeus não quiseram, mas muitos gentios quiseram e querem, né? Aqui em Mateus 28, 19 e Atos 1, 8, Jesus ele dá esta responsabilidade para os gentios, para a igreja. A igreja, meus irmãos, são os gentios insertados nos judeus samaritanos, porque os samaritanos são as 11 tribos de Israel. Então, os judeus samaritanos foram insertados, os gentios foram insertados nos judeus samaritanos e hoje é a igreja de Jesus. Então, Jesus ele deu para a igreja esta ordem para sairmos levando essa mensagem de salvação para todo mundo, para todas as nações, para todas as tribos, para todos os povoados. Onde a gente for, tem que ir levando essa mensagem de salvação e ganhando vidas para Jesus. Então eles deveriam, os judeus é quem deveriam fazer isso, mas eles não quiseram, rejeitaram. Então eles deveriam começar pregando essa mensagem. Então a igreja, os apóstolos, os discípulos que eles estavam fazendo, então deveriam começar a pregação desse evangelho por Jerusalém, depois Samaria e depois irem por todo o mundo anunciando a mensagem de salvação, que é o que nós devemos continuar a fazer, né? Então todos agora tinham a oportunidade de voltarem para o Pai eterno, não somente os judeus, né? Em Lucas 23, 44, nos diz o seguinte. Lucas 23, 44. Nos diz assim. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Então, aqui é a hora em que Jesus recebeu sobre ele todos os nossos pecados. Então nos revela muitas coisas neste versículo que irão acontecer nos últimos dias. Então aconteceram naquele dia em que Jesus morreu, mas também ali revela o que irá acontecer nos últimos dias, porque dentro daquele cenário que Jesus estava vivendo, pregado ali na cruz, e aquela escuridão vindo sobre ele, sobre toda a terra, representa também o cenário em que irão viver nesses últimos dias, quando a igreja sair desta terra. Então, Lucas 23, 44 nos revela muitas coisas que irão acontecer nos últimos dias. Neste texto nos diz que houve trevas da hora sexta ou meio-dia até a hora nona, que é 3 horas da tarde. Isso nos revela duas coisas. Então, a primeira coisa, do meio-dia a 3 horas da tarde, foi o horário em que Jesus recebeu sobre ele todos os pecados da humanidade. E a luz se tornou trevas. Quer dizer, Jesus estava coberto de trevas. A luz deixou de brilhar. Por que Jesus, sendo a luz, deixou de brilhar? Porque ele estava com os nossos pecados sobre os ombros dele. E o pecado é trevas. E estas trevas espirituais, que era o pecado da humanidade, sobre Jesus, refletiu no mundo visível. Por isso, o sol parou de brilhar. Porque o pecado da humanidade que estava em Jesus refletiu no mundo físico, no mundo visível. E o sol parou de brilhar. Fez a criação reagir, deixando a terra na escuridão, pois a luz espiritual estava apagando literalmente deste mundo de pecado. Então Jesus estava morrendo.
Jesus recebeu o pecado da humanidade, estava morrendo. Então ali é as trevas do pecado que estava sobre Jesus. Então o mesmo está acontecendo nos nossos dias. Preste atenção. O mundo está se tornando trevas, trevas do pecado. E a terra está reagindo contra essas trevas. A luz que é Jesus, que é a palavra de Jesus, está sendo tirada do mundo. E o mundo físico e visível está reagindo. O mundo visível está demonstrando a sua tristeza e dor ao ver a luz da palavra de Deus ser apagada deste mundo visível e no lugar dela sendo colocado outra palavra, que é o contrário dela, da palavra de Deus. Então estão tirando a palavra de Jesus, estão tirando a verdade do mundo e colocando a mentira. Então o mundo está rejeitando Jesus como o seu Messias e está aceitando o anticristo, que representa o próprio Satanás. O que aconteceu em Mateus, nos capítulos 26 e 27, e em Lucas 23 e 24, está também acontecendo nos nossos dias. Então, eles estão tirando a palavra viva da terra. Eles estão tirando Jesus do meio da humanidade. E o mundo está em trevas. Por isso, Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Então, devemos ter cuidado com a nossa vida para não se tornar também trevas. Então, está também acontecendo agora nos nossos dias. E estamos vendo tudo isto se repetir. Então, o que aconteceu com Jesus? Nós estamos vendo se repetir com a palavra de Jesus e com a igreja de Jesus. Então, o verdadeiro Messias de Deus. Então, estão tirando a palavra de Jesus. É a mesma coisa que tirar Jesus. Estão fazendo a mesma coisa com Jesus, a sua palavra, nos nossos dias, e a igreja, né? Ainda em Lucas 23, 44, Lucas nos diz sobre exatamente as horas de trevas. Lucas está relatando não somente essas trevas em que Jesus estava pregado na cruz, e de meio-dia às 3 horas da tarde ficou em trevas. Jesus não está, esse texto não está falando só das trevas quando Jesus estava pregado, está falando das trevas dos últimos dias, em que nós já estamos vivendo, né, as trevas em que o pecado está tomando de conta, né, do mundo. O mundo espiritual está, o mundo espiritual do bem está sendo tirado da terra e está assumindo o mundo espiritual do mal, que é Satanás. Mas também está relatando o mundo nos nossos dias em total trevas. Depois que a igreja for arrebatada, então este mundo ficará completamente em trevas, porque o mundo ainda não está totalmente nas trevas, porque a palavra de Jesus ainda está neste mundo, e a igreja, que é o corpo de Jesus, ainda está usando a palavra de Cristo, ainda está pregando a palavra de Cristo, ainda está vivendo a palavra de Cristo. Mas depois que a igreja, que é a luz, que ele deixou, que Jesus deixou neste mundo, for arrebatada, então o mundo estará em completa escuridão, meus irmãos, tanto espiritual como visível. Então os homens da iniquidade, eles já querem tampar o sol, e tampando o sol, a terra vai ficar escura e vai cumprir o Apocalipse, que é a quarta trombeta, que lá será o sol, a lua e as estrelas serão escurecidos, uma terça parte deles. Então aí é a quarta trombeta. E os homens da iniquidade já querem fazer isto. Então a terra estará em dores
a terra está em dores de parto, pois irá acontecer duas coisas nesta terra. A primeira coisa, a luz que é a igreja será tirada desta terra, e a escuridão tomará de conta do planeta, tanto a escuridão espiritual como a escuridão natural, porque o sol será tampado e dará apenas uma parte da claridade, né? A lua e as estrelas também. Então, a segunda coisa, o planeta Terra será transformado totalmente para quando o verdadeiro Messias vier governar. Então, quando a igreja for arrebatada, este planeta será completamente destruído. Porque quando Jesus vier, ele vai refazer tudo. Ele não vai governar num mundo como está, um mundo destruído, um mundo de pecado. Este mundo será destruído, ele será purificado com fogo. Jesus disse que a terra não seria mais purificada com água, não seria mais destruída com água, mas sim com fogo. Então a purificação é com fogo. É só os irmãos ver o que está acontecendo no mundo, está sendo queimado. Então quando Jesus vier, este planeta vai estar já todo purificado e ele vai fazer uma nova terra, vai reformar tudo para que o povo dele governe com ele. Então esta terra de corrupção precisa ser destruída com fogo para ser purificada para a volta do verdadeiro Messias de Deus governar nela. Tanto a terra tem que ser purificada como os seus moradores. Todos estão sendo provados pelo fogo. Então nós estamos também sendo purificados. Por quê? Porque estes vulcões, estes furacões, estas plantas, nessas florestas sendo queimadas e o sol esquentando cada vez mais, tudo é a terra sendo purificada. E quanto mais aparecem as catástrofes, né, as guerras e mais a perseguição contra a igreja de Jesus, mais a divisão da igreja vai sendo nítida. Então Jesus está fazendo a separação entre a igreja dele e a que diz que é, mas não é. Então a que não é está sendo separada da que é, porque a que não é não quer obedecer a palavra de Jesus. Eles querem facilidade, eles querem agradar o mundo, mas a palavra, os que servem a Jesus agradam a Jesus e falam o que Jesus nos ensinou. Então esta é a prova, esta é a purificação. Os verdadeiros filhos de Deus estão cada dia mais próximos de Cristo e fazendo a sua vontade. Então somente os que permanecerem firmes nas promessas, nas provações, estarão de pé diante do Cordeiro de Deus, diante do verdadeiro Messias, do seu noivo. Os outros serão queimados no fogo. Em Lucas 23, 45, diz assim: E o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. Então o sol escureceu, mas o sol, quando escureceu, aconteceu algo no templo. Aqui diz que o véu se rasgou ao meio. Então o véu do templo, em outros evangelhos diz que de cima para baixo. Então significa que não era mais necessário. Então o véu sendo rasgado de cima para baixo, o véu do santuário, o véu do templo, que fazia a separação do santo dos santos e dos sacerdotes, não significava que não era mais necessário aquele tipo de cerimonial, de sacrifício de animais. Por quê? Porque o sacrifício, o Cordeiro de Deus,
já estava sendo sacrificado, já estava sendo morto, já estava sendo oferecido ao Pai Eterno. Aquele sacrifício seria até a morte do Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus já estava morrendo. Então não era mais necessário aquele sacrifício, aquele cerimonial, não era mais necessário, porque o Cordeiro já estava fazendo aquilo que o Pai prometeu. Então aquele sacrifício do Antigo Testamento seria até a vinda do verdadeiro Cordeiro de Deus. E Jesus era o Cordeiro de Deus, e Jesus já estava sendo sacrificado, já estava sendo oferecido ao Pai como pagamento pelos nossos pecados. Como Jesus já estava sendo sacrificado, então toda aquelas pessoas que creem em Jesus como o seu Salvador e o recebem em seu coração como o seu Senhor, e arrependido dos seus pecados, reconhecendo os seus erros e os confessando a Jesus e os abandonando, então estas pessoas seriam salvas da perdição eterna. Não era mais necessário ir com cordeirinhos, com animais para o sacerdote sacrificar. Então Jesus perdoará esta pessoa ou estas pessoas, e o seu Espírito vem morar dentro desta pessoa para lhe ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou na sua palavra para os seus discípulos. Mateus 28, 20. No versículo 47 de Lucas, Jesus diz o seguinte. Aliás, aqui Lucas está relatando, ele diz o seguinte: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Então aqui a gente vê mais um gentil reconhecendo que Jesus era de fato justo, que Jesus era o Messias, mas os judeus não reconheceram. Então o versículo 48 diz o seguinte: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. De novo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o havia seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Então aqui a multidão também reconheceram que Jesus era o Messias. Aqui nos versos do 50 ao 53 nos diz o seguinte: e eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho, nem com seus atos natural, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pôs num sepulcro escavado, numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então, Jesus, José de Arimateia, que nos relata que Lucas 23, do 50 ao 53, nos relata a rocha da salvação, que é Jesus, sendo colocado dentro de uma rocha na terra. A luz é o Deus homem que foi tirado deste mundo por 2000 anos. Mas ele deixou a sua igreja, que é formada de pequenas luzes,
e ela está espalhada por toda a terra, iluminando alguém que está nas trevas, precisando da verdadeira luz, que é Jesus, que é a palavra. Então nós temos esta responsabilidade de levar essa mensagem, de levar essa palavra para aquelas pessoas que precisam, né? Então, essa palavra de Jesus, que é o Espírito Santo de Jesus através da palavra. Então, o Espírito Santo de Jesus, quando nós pregamos a palavra de Deus para alguém que está necessitando, então o Espírito Santo usa essa palavra que estamos pregando para ir dando entendimento para a pessoa que está ouvindo e convencendo esta pessoa que ela precisa se arrepender, que ela é pecadora. Se ela não se arrepender, se ela não receber Jesus, ela vai ser julgada e vai ser separada de Deus. Então o Espírito Santo faz este convencimento através do entendimento da pessoa. Então essa pessoa aceita Jesus ou não, né? Mas a palavra está sendo anunciada. E são as luzes que somos nós, a igreja, que estamos fazendo isso, porque a verdadeira luz já foi para o céu. Mas ele deixou a igreja é formada de muitas pessoas, e cada uma pessoa é uma luz, e juntando se torna uma tocha grande, né? Então aqui no versículo 53 de Lucas 23 nos diz assim: e havendo tirado, envolveu-o num lençol e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Penha que é a rocha, né? Então nos diz que Jesus foi envolvido em um lençol e sepultado, né? Jesus foi sepultado, versículo 24. Este era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Então, nos diz, versículo 54, nos diz que era o dia da preparação do sábado. Então, Jesus morreu em uma sexta-feira e o sábado já estava chegando, né? O sábado dos judeus começa às 6 horas da tarde. Depois deste horário, ninguém podia fazer mais nada. Por isso, Jesus teria que ser sepultado antes das 6 horas. Para nós, o dia começa às 12 horas da noite, mas para os judeus começa às 6 horas da tarde. Então, eles teriam que sepultar Jesus antes de 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde já começaria o sábado, e eles não poderiam fazer isso, que a lei proibia. Então Jesus foi sepultado ainda na sexta-feira, pois o corpo de Jesus teria que passar sexta e sábado dentro da rocha, escondido do mundo. O corpo de Jesus dentro da rocha e escondido do mundo representa a igreja de Jesus, que é o corpo de Jesus neste mundo, mas sem pertencer a este mundo, pois está escondida em Deus. Então, Jesus, a luz, foi para o mundo, ou foi para o céu, para onde o Pai, mas ele deixou as luzes pequenas, que somos nós. Então, Jesus, ele foi em espírito, mas o corpo de Jesus sepultado em uma pedra representa o corpo dele nesta terra, que é a igreja, durante esses 2000 anos. Preste atenção. Então Jesus passou 2 dias, mais de 2 dias, uns minutos, representando os 2000 anos, que a igreja, que o corpo, que a igreja iria ficar nessa terra, até a volta de Jesus. Então, mais ou menos, também significa os 2000 anos que Jesus iria passar fisicamente longe deste mundo, longe da face de Judá e do mundo. Então Jesus foi para o céu em espírito e o corpo ficou na terra. Então o corpo de Jesus nessa terra representa a igreja. Então Jesus ficou longe
fisicamente da igreja e da nação e da casa de Judá. Ele vai ficar longe da casa de Judá durante 2000 anos. Então ele só vai voltar novamente para essa terra quando completar 2000 anos. Mas para a igreja ele vai vir buscar essa igreja antes. Ele vai chamar lá dos ares, ele vai chamar a igreja. Mas para Judá ele só vai vir quando completar os 2000 anos. Então os 2 dias Jesus na rocha, lá sepultado, representa os 2000 anos que Jesus está escondido de Judá, da casa de Judá, né? Então, passar fisicamente longe deste mundo, longe da face de Judá e do mundo. Em Oséias 5,15, nos diz o seguinte, vamos lá para Oséias 5,15, que nos diz o seguinte. Nós já vimos aqui no primeiro estudo desse. Oséias 5,15 nos diz assim: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Preste atenção, que esse verso está dizendo. Isso aqui é profecia que Jesus deu. Então Jesus diz que irei e voltarei. Aqui no Velho Testamento é Deus. Irei e voltarei ao meu lugar. Então Jesus diz, irei, quer dizer, está falando da morte dele. Ele iria para o Pai. Depois ele iria voltar para o lugar dele. Ele veio do céu, iria voltar para o céu. Então Jesus tem alguma parte que ele diz, eu vim do céu e vou voltar para o meu Pai. Então esse texto diz isso. Então Jesus veio para os judeus e voltou para o Pai e está lá. Então ele está dizendo, irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados. Então ele está falando aqui dos judeus. Quando eles se reconhecerem a culpa deles e se humilharem, se arrependerem, a reconhecerem Jesus e receberem Jesus como seu Salvador, como seu Messias, e clamarem por ele Jesus, então Jesus vai voltar. Aqui em Lucas 26, aliás, Lucas 23, 46 e 24, do 1 ao 3, da morte de Jesus. Aqui fala da morte de Jesus, né? Da morte de Jesus, de 3 horas da tarde que Jesus morreu na cruz, até a sua ressurreição, que foi no primeiro dia da semana, o terceiro dia que Jesus estava sepultado, representa o cumprimento da profecia de Oséias 5, 15 e 6, 1 e 2. Então vou ler mais uma vez. Oséias 5, Oséias 5,15, que Deus diz, interessante que é Deus, ali é Deus dizendo, né? Mas o Deus ali é o próprio Jesus. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheça culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. Olha, eles vão ser angustiados, porque na grande tribulação os judeus vão sofrer demais, né? De madrugada me buscarão. Preste atenção. Aqui no capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Depois de 2 dias, a Bíblia diz que 1 dia para Deus é como 1000 anos. Aqui está dizendo 2 dias, então 2 dias representa 2000 anos. 2 dias que Jesus passou sepultado na tumba representa os 2000 anos que Jesus ficou ausente de Judá, do mundo.
Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viremos adiante viremos diante dele. No terceiro dia, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então, nesse dia, no terceiro dia, Jesus vai voltar, porque Jesus ressuscitou. No terceiro dia, isso representa a volta dele para os judeus, para governar esta terra. Eu acho que os irmãos estão entendendo, né, o que a morte de Jesus, a ressurreição tem a ver com o final dos tempos. Então, isso é profecia. Então, em Oséias 5,15, Deus diz que iria e voltaria para o seu lugar, até que o seu povo reconhecesse o seu pecado e a sua culpa, e cedo lhe buscariam. Quando Deus veio a este mundo em forma de homem, que era o seu filho, e morreu na cruz, e em espírito volta para o Pai eterno, se cumpre uma parte da profecia de Oséias 5,15. Pois o Espírito de Jesus, deixando o seu corpo e voltando para o Pai eterno, significa Jesus deixando este mundo e indo para o seu lugar no céu, até que os judeus reconheçam ele, Jesus, como seu Messias, se arrependam do que fizeram com Jesus e se declarem culpados de tudo que seus pais e eles, os judeus de hoje, né, fizeram e estão fazendo com Jesus, o seu verdadeiro Messias. Zacarias 12:10 nos diz o que é que vai acontecer com eles. Então, Zacarias 12:10 diz assim, Zacarias 12:10: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, nesse tempo, o próprio Deus, o próprio Jesus vai derramar o espírito de graça sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Então, Jesus vai dar o entendimento para o seu povo, os judeus. Preste atenção, meus irmãos, a tribo de Judá é a casa de Judá. Mas a Samaria é a igreja. Tem gente que confunde, diz que a igreja não é Israel, a igreja é Israel, a igreja é a casa de Israel. Então, as 11 tribos de Israel. Judá é a tribo de Judá, é a casa de Judá, é o Israel que chamamos hoje. O corpo de Jesus dentro da rocha representa tanto Jesus escondido dos judeus durante estes 2000 anos, como também representa a igreja, que é o corpo de Jesus neste mundo, rejeitada, odiada, perseguida, e muitos membros desta igreja sendo mortos, tanto por judeus como por gentios. As mulheres em Lucas 24, do 1 ao 3, vou ler mais uma vez, Lucas 24, do 1 ao 3 diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Então, aqui está falando das mulheres que cedo, bem de madrugada, ainda à noite,
A quarta vigília da noite, as mulheres foram até o sepulcro onde Jesus estava. Mas lá tinha uma pedra, e aquela pedra elas não podiam remover. Mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida. O que significa isto? Indica as mulheres em Lucas 24, do 1 ao 3, indica ao túmulo de Jesus, levando perfumes para passar em seu corpo. Então elas foram lá no túmulo de Jesus para passar perfume no corpo, mas elas não podiam remover a pedra. Mas o que isso representa? Então representa Judá na grande tribulação, em busca do verdadeiro Messias. Então aquelas mulheres de Israel, né, que seguiam Jesus, foram até o túmulo para passar perfumes de muito cedo. Aqui em Oséias disse que eles seriam atormentados. Vou ler de novo bem aqui. Deixa eu ver aqui, Oséias 6. Oséias 5. Seriam angustiados. Eles seriam angustiados. Então, os israelitas estavam angustiados. Então, isso representa essa angústia deles. Devido não aceitarem a marca da besta, não aceitarem adorar o anticristo, eles serão angustiados, serão perseguidos. E aqui diz que cedo de manhã as mulheres já estavam lá à procura de Jesus. Representa Judá, devido na grande tribulação, eles vão em busca do Messias, do verdadeiro Messias. Então essas mulheres aí representam a casa de Judá em busca do verdadeiro Messias, porque ele já tem se arrependido. Aqui no capítulo 24, verso 2 a 7, nos diz assim: e acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então os anjos conversando com as mulheres, que representa Judá, significa Deus fazendo o seu povo se lembrar. E lá na profecia de Zacarias 12:10, derramando a graça, derramando esta lembrança, derramando esse entendimento da verdade, das profecias do Messias, que há quase 2000 anos morrer, eles mataram, crucificado. Então, nesse tempo, o Espírito Santo vai derramar esta graça, esta lembrança das profecias, vai derramar sobre eles o entendimento do que eles fizeram com Jesus. Então, eles irão se arrepender. E aqui em Zacarias 12, vou ler mais uma vez, Zacarias 12, do 10 ao 14, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo unigênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido.
e a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Então aqui vai falando, nesse tempo eles vão se arrepender e vão se voltar para o Messias e vão atrás de Jesus. Então essas mulheres bem cedinho, indo atrás de Jesus no sepulcro, representa Judá se convertendo a Jesus e procurando o verdadeiro Messias. Aqui em Lucas 24, 8, diz assim: e lembraram-se das duas palavras. Então, quando o anjo falou aquelas coisas para elas, né, que Jesus disse que iria morrer, mas no terceiro dia iria ressuscitar, que é o que a profecia de Zacarias de Oséias diz, no segundo dia eu vou, mas no terceiro dia eu volto. Então diz assim, Lucas 24, 8, depois dos anjos fazerem, né, as mulheres que representavam, depois do anjo, né, ter conversado com elas, que essas mulheres representando a casa de Judá se lembrarem do que Jesus lhes havia dito em João 14, 28, foi que Jesus diz: vós ouvistes o que eu disse, vou, mas volto. Foi o que a profecia de Oséias, Oséias 15, aliás, Oséias 6, 2 fala, né? Vou, mas volto. Significa o Espírito Santo de Deus em Zacarias 12, do 10 ao 14, fazendo a casa de Judá se lembrar do que eles fizeram com o verdadeiro Messias há quase 2000 anos atrás. Então eles vão lembrar das profecias, o Espírito Santo vai fazer eles lembrar de tudo o que aconteceu com Jesus. Então eles vão chorar amargamente, porque eles vão reconhecer verdadeiramente Jesus como o verdadeiro Messias. Então somente depois de se cumprir todas estas profecias de Oséias 5:15, Zacarias 12, do 10 ao 14, então nos últimos 3 anos e meio do governo do anticristo, então eles, né, no finalzinho do governo do anticristo, eles vão clamar por Jesus. Então Jesus vai voltar, mas antes de Jesus voltar, em Oséias 6:1, é o retorno de Judá para Jesus. Depois os irmãos podem ler, já li aí. Então, o seu verdadeiro Messias em Judá, Oséias 6:1, é o retorno dele para Judá. Lá em Lucas, as mulheres lá indo para o sepulcro muito cedinho, é Judá voltando para o Messias. Então aqui, mas Jesus só vai voltar para governar essa terra só depois que as profecias de Daniel 12, 11 e Daniel 11, do 33 ao 35 se cumprirem. Porque depois que eles voltarem para Jesus, então essas profecias de Daniel vão se cumprir. Porque eles vão ensinar, vão sair ensinando os judeus, vão pregar para os judeus e vão ser presos, vão ser perseguidos e muitos vão ser mortos, porque eles não vão aceitar essa pregação. Nem todos vão aceitar, muitos vão se converter, muitos vão reconhecer Jesus e vão ser salvos, mas outros não. Então, quando isso acontecer, então Judá será salvo. E no final do governo do anticristo, eles vão clamar por Jesus e Jesus voltará para o seu povo. Aqui em Mateus 27, do 8, Mateus 27, do 8 ao 10, nos diz assim: por isso foi chamado aquele campo. Mateus 27, do 8 ao 10. Será que eu peguei?
Eu já falei isso aqui. Então, as mulheres indo anunciar a ressurreição de Jesus, eu acho que eu peguei ferrado. Eu peguei errado a referência. Mas eu vou ler bem aqui. Então, as mulheres indo anunciar a ressurreição de Jesus e se encontrando com Jesus no jardim, eu acho que é Lucas, representa Judá indo ao encontro de Jesus. Então, as mulheres indo anunciar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado, representa Judá, aquele remanescente que se converteu a Jesus, saindo por Jerusalém e por todo o Judá, pregando que Jesus é o verdadeiro Messias, e muitos não irão reconhecer. Então se cumprirá a profecia de Daniel 11, 33 e 35 e 12, 10, né? Eles serão purificados, eles serão presos, eles irão ensinar os judeus e a consequência vai ser muitos morrerem. Então, que o Senhor nos abençoe, que possamos, nós como igreja, estar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou e nos mandou, que é pregar o Evangelho por todo o mundo. Que possamos obedecer a palavra do nosso Senhor. Se você ainda não tem Jesus e você entendeu esse estudo e você reconhece que só Jesus pode lhe salvar, pois Ele é o único Salvador, e você quer Ele como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo recebendo Ele. Senhor Jesus, eu convido o Senhor para entrar no meu coração. Eu estou arrependido dos meus pecados e eu lhe aceito como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Que teu Espírito maravilhoso venha morar em mim e me guie os passos e me ajude a cada dia a mudar. E eu quero a cada dia lhe servir. Obrigado por teres sofrido e morrido por mim. E eu lhe recebo como meu Salvador. Amém. Se você fez esta oração e recebe Jesus de todo o coração, então você é salvo. E você mande essa live, mande esse vídeo para frente para outras pessoas aprenderem a palavra de Deus como realmente ela é revelada. E que possamos nos preparar cada dia para o encontro do nosso noivo. Porque Jesus está vindo primeiro buscar a Samaria, buscar a igreja. Depois ele volta com a igreja para Judá, para juntos governar este mundo. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo estudo.